Oi, gente, tudo bem? Olha com quem eu estou aqui hoje. Oi, e aí, tudo bem? Fran e Paulo. Eles são do blog Capitão Zeferino, eles têm um canal no YouTube também. Eu tô realizando, gente, um sonho de fã. Sério, eu acompanho eles há muito tempo. Olha, sério. ela acabou de completar 100 mil inscritos, então parabéns. Parabéns! E eles estão aqui porque, como eu já acompanho eles há muito tempo, já sei tudo da vida deles, já sei também que eles fizeram intercâmbio, né, para os Estados Unidos. Sim. E hoje eles vão contar que eles nunca contaram. Então aqui, ó, exclusivo, ok, vem exclusividade pra cima. Extensão exclusiva. E eles vão contar um pouquinho como foi o intercâmbio deles, tudo. Então vamos lá. A primeira coisa qual foi o tipo de intercâmbio que vocês fizeram? Então, a gente fez o mesmo intercâmbio que se chama au pair. Au pair vem do francês, que quer dizer cuidar, cuidadora, uma coisa assim. Então é babá, né? Eu fui babá durante 2 anos na casa de uma família americana que tinha 3 meninas. Na época que eu cheguei na casa deles, a mais nova tinha 6, a outra tinha 11 e a outra tinha 14. Então eu saí de lá 2 anos depois, cada uma tinha 2 anos a mais. Ah, mas era crianças grandes, né? Era tipo bebezinho. É porque quando você faz au pair, você pode escolher qual a faixa etária que você quer. E aí eu ficava pensando assim, gente, que inglês que eu vou falar com o bebê? Então eu optei pelas crianças de 4 anos pra cima, porque eu também não tinha experiência com bebês, eu tinha medo de que se acontecesse alguma coisa. Caiu do chão, coisas mesmo assim, de tipo de segurança, que eu queria ter certeza que ia ficar tudo bem, que ia ser tudo tranquilo. E depois eu fiquei pensando assim, claro, vou conversar com a criança, pelo menos eu vou conversar com alguém. Então eu optei por essa cidade e acabei caindo com meninas mais velhas. Aí eu tive uma super experiência de dirigir também, porque eu dirigia muito. As meninas mais velhas eu não tinha nada. E aí eu ouvi muito assim, o meu inglês também foi muito legal, porque eu aprendi muitas coisas de adolescente também. Gírias, essas coisas assim. Foi bem legal nessa parte. Então além de eu ter conseguido ficar com uma família que super conversava comigo e tal, as meninas também tinham esse linguajar que eu pude me aprofundar. E você, no caso, fez o mesmo? O mesmo intercâmbio, só que eu mudei de gêneros, 4 anos. Um menino e uma menina. Então, assim, eu aprendi junto com eles. Mas foi longe, vocês um do outro? Era como se fosse... A gente não se conhecia. A distância era como se fosse Rio e Niterói. Então, assim, tipo... Mas era qual estado, vocês ficaram? A gente foi no mesmo estado, em Michigan. Isso. Só que a distância da nossa casa era meio que tipo 30, 40 minutos de carro. Então era como se fosse Mas Niterói. vocês dois tinham carro para se locomover? É uma exigência do programa. Sim. Ou você tem o seu próprio carro, seu não, né? Um carro só pra você usar, ou você divide o carro ou com a mãe, ou com um filho mais velho, ou com o pai, com alguém. Não é obrigado eles te darem um carro só pra você. No meu caso, eu tinha um carro só pra mim. Eu entendi. Na minha família. Fedorentinho, era Na minha família tinha vários carros, então eram os carros da casa. Então tinha um carro que era para levar para a escola, tinha um carro que era para o clube, então não tinha um carro certo. Mas assim, muita gente pergunta sobre o au pair, é até interessante falar que fizeram au pair, porque muita gente manda mensagem, gente, alguém que faz au pair grava com alguém. Então conta assim, mais ou menos, quais são os pré-requisitos e o que você faz no programa au pair, assim? Então, o pré-requisito é você ter tido experiência com crianças. No caso, eu já tinha cuidado de vários dos meus primos mais novos, que são filhos das minhas primas. Eu já tinha sido catequista durante 1 ano, então eu já tinha tido essa experiência com crianças, de cuidar, de fazer isso, de nananã. E também tinha cuidado dos filhos na época, ela era minha diretora. Coisas mais simples assim. Então você tem que ter uma experiência, você tem que comprovar essa experiência. E você tem que ter um mínimo de conhecimento de inglês, você tem que saber dirigir. Tem que fazer alguma prova no caso do inglês? Tem que fazer eu fiz uma prova, não preciso fazer toda. Não sei se agora, porque Eu já não tem sei, quanto 10 tempo? anos que eu fui e você 9. Isso, já tem 9 anos que a gente foi, então assim, não sei o que mudou. Mas basicamente tudo relacionado à criança, você é responsável. Então assim, limpar o banheiro da criança. Sim. Se a criança tiver só um banheiro dela, você é responsável por aquele banheiro. O quarto, a roupa, a comida, então, assim, tudo relacionado a ela. Então assim, tipo, da família não. Então assim, mas assim, nos Estados Unidos tudo é muito simples, né? Eles não jogam água, é tipo um papelzinho com spray, você passa. Então assim, você vê que é muito rápido. Então assim, quanto a isso, e você tem aquelas horas semanais. A maioria das famílias gostam de introduzir você mesmo na história da família deles. Então na minha família, eu acabava aquelas minhas horas por dia
eles gostavam de, vamos agora pro shopping, vamos pro cinema, vamos sair, vamos pra casa do parente. Se tornar da família, você acaba Então, tendo mais afeto pelas crianças, às vezes. Aí você conhece os primos. Eu acho que é o programa assim, mais completo para imersão. Sim. Eu acho que assim, tem outros de 3, 4 meses, de trabalhar em lanchonete, não sei o quê. Mas vira e mexe você divide apartamento às vezes com o brasileiro. Então você acaba tendo uma diminuição do aproveitamento lá do inglês. Nisso não, você fica em imersão, então você fica durante muito tempo sem falar algumas palavras em português, porque comida, por exemplo, você falar com quem com comida em português? Então assim, você acaba falando só o nome daquela comida em inglês, por isso que muita gente quando volta, às vezes confunde o nome. Então assim, Comigo já aconteceu também. Então assim, eu acho que é muito legal para isso, para quem quer fazer imersão, e você tem a opção de ficar 1 ano e aí ou renovar. Eu fiquei 1 ano, afinal ficou 2. Fiquei 2, porque quando você está chegando, você completa mais ou menos 9 ou 10 meses do programa, você recebe uma cartinha. Tudo é em conjunto com o governo. Então, por exemplo, assim, você tem a sua agência aqui no Brasil e a sua agência tem uma ligação com uma outra agência nos Estados Unidos, uma agência de au pair, uma agência de intercâmbio. Então, assim, a minha agência no Brasil era diferente da dele e a minha agência nos Estados Unidos era diferente da dele também. Então a gente ficava em clusters, que se chamam grupos, né? Grupos separados. E o meu cluster era um lugar, o dele era outro, daí tinha um outro, tinha outras amigas de outros clusters, porque brasileiro é assim, né? Você vai, pode ser lá na Conchinchina, que você vai encontrar um brasileiro, e você vai fazer um nicho, né? Com certeza. Não tem como. E aí você acaba se encontrando, conhecendo outras pessoas. Foi de assim outros que você lugares. conheceu ele? Foi mais ou menos assim que eu conheci ele, porque eu, na verdade, no início eu não tive muitos amigos brasileiros. Sim. Eu preferia não ter amigos brasileiros. Era eu queria muito, tipo, eu só queria falar inglês. Eu Inglês, tipo assim, ter contato. louca, eu só queria falar inglês, só queria falar inglês. Aí, mas assim, mesmo assim, na primeira semana eu já conheci algumas meninas. Eu conheci ele por causa de uma dessas meninas que eram minhas amigas. Primeiro a gente se conheceu num café, porque todo mundo que faz intercâmbio sempre, tô olhando pra vocês, gente, tá? Vou olhar pra eles. E a gente acaba indo pro café, daí você leva seu computador, fala com sua família e tudo mais. Então, num desses cafés, eu não sei porque um dia eu não fui com o meu computador, e as meninas estavam lá conversando, elas estavam falando com ele, e daí eu falei assim, deixa eu ver. Intrometida. Aí, tipo, achei interessante. Foi mais ou menos isso. Aí a gente começou a trocar ideia e tal. Nos adicionamos no Orkut, porque há 10 anos atrás, você não sabe, existia uma rede social chamada Orkut. Nada de Facebook, não, negócio de Snap, nada Em 2007, na verdade, que a gente se conheceu, no início de 2007, eu já tava lá 1 ano. E aí a gente acabou se encontrando na festa do meu aniversário que ele invadiu. Mentira, não invadiu. Aconteceu de todo mundo se reunir num lugar, e daí eu falei, vamos comemorar meu aniversário aqui. Foi nessa já era uma boate que eu já ia, e ela já ia também, só que a gente nunca tinha se encontrado. E daí foi ódio à primeira vista, que no mesmo dia virou amor à primeira vista. Depois a gente ficou, e daí a gente começou a namorar. E aí é isso, estamos aqui. Aí volta pro Brasil, estados diferentes. Aí eu vim passear. Aí eu vou ter que resolver se mudar. Não, eu vim passear, ele foi conhecer minha família. Ela veio atrás de mim, ela veio correndo atrás de mim, aí eu falei, não, tudo bem, Ele pode foi vir. Primeiro, aí eu dei abrigo pra ela por 3 meses, Olha na isso, casa da minha ridículo. família. Abrigo por 3 meses. Me deu um Um abrigo básico. de E 3 aí- meses. Aí ela viu, arranjou emprego, começou Não, a dar mas eu não aula. planejei nada disso. Ela tipo, começou a dar aula de inglês, aí depois ela foi morar numa república, depois ela viu que não ia dar, a gente foi morar junto, a Daí gente nós morou 1 ano e vamos. meio junto, aí a gente casou certinho, igreja, papel passado, Enfim, né? eles passaram 5 anos e 9 anos que a gente se conhece, gente. Não, e aí ela entrou na faculdade, fez o ERJ, se formou em letras, português e inglês, Caramba. Fiz pós. fez pós e aí a gente tá aqui. Quanto você já viveu depois do intercâmbio? Calma aí, pra fazer tudo isso também nesse tempo. Gente, um amor de intercâmbio, tá vendo? Acontece. Mesmo de estados diferentes do Brasil. Exatamente. E uma outra pergunta que eu ia fazer, vocês precisam pagar pra ir e vocês recebem dinheiro lá? Sim, você paga um valor que Uma taxa. eu não lembro quanto é. Era como se fosse na época, assim, tipo, se você para pra pensar, você morar e tudo, era como se fosse hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu acho que era Sim. tipo R$1.500. Ah, não era muito. Uns R$2.000 no máximo, você pagava, Exato, e aí estava tá. incluído passagem de ida e volta, o dinheiro que você ia receber, você recebe por semana. Então é um dinheiro que dá pra você viver, não dá pra viver com grandes luxos, mas Sim, assim, toda semana a gente conseguia comprar alguma coisa, Tipo, a na Fran fez época pequenas que eu viagens. fui, era
$140. Depois aumentou Semana. para 165. Quando a gente voltou, aumentou para 200, porque o Obama, ele é um Nossa, é lindo, bom, gente. e o Obama aumenta o dinheiro das au pairs também. E aí, agora eu não sei mais quanto é, mas eu acredito que esteja nessa faixa. $200 por semana. Você ganha $200 por Nossa, é muito semana. bom, gente. A gente comprou laptop, a gente comprou roupa, Não, dá a gente pra conseguiu um monte de Dá. coisa. Eu ganhava 300 por mês nos Então, Sem Fronteiras. 300 Porque por mês. você não gasta com comida, você não Sim, gasta não gasta com nada também, com é. moradia, você só gasta com as suas coisas. Então, tipo, a gente comprou um monte de coisa. E ainda tem alguns benefícios que algumas famílias dão que são assim, Sim. adicionais, eles dão porque eles querem. É. No meu caso, eles pagavam a minha conta de celular, então assim, eu precisava pagar. Tinha famílias que cobravam, diminuíam do au pair. Do pagamento. Eles pagavam a minha academia, uma academia e um clube que era Nossa, enorme. família Então eu fazia. tinha direito a malhar à noite, toda noite, e ir pra piscina e tudo. sim. Então assim, e gasolina eles pagavam também. É, a então minha assim, também era já era gasto também. já eram gastos, assim, Viagem, tipo, só se eu fosse sair muito de carro e aí automaticamente Você Sim, podia usar o carro, mas aí você tinha que pagar a sua. Mas gasolina é tão baratinho, né? e automaticamente eu colocava alguma coisa pra, tipo assim, não abusar, entendeu? Sim. Então acho que vale do bom senso e assim, você ganha uma família, sabe? É. Tipo, a minha família americana até hoje fala comigo pelo WhatsApp, a gente fala FaceTime, aí eu já voltei lá pra visitar eles, aí viajei com eles, então assim, Ai, muito legal, É gente. muito legal. Uma última coisa, acho que uma coisa que eu lembrei agora, muita gente tem medo desse negócio, tipo assim, será que a família não vai me matar, não vai ser uma coisa horrível? Sério, muita gente tem medo disso. Então, gente, eu acho que assim como eles têm um super cuidado e uma super peneirada, eles dão uma super peneirada, não é qualquer um que pode fazer o pé. Então, tipo assim, eu até de cara, eu não achei que eu fosse conseguir, porque eu sou de uma cidade muito pequena, então, tipo assim, na minha cidade não tinha creche. Eu acho que até hoje não tem creche, então eu não tinha experiência de creche pra comprovar. como eu fiz, Paulo eu tinha. fui numa creche pública É. e aí você vai ou numa creche do governo, municipal e tudo, faz um estágio de algumas horas, na época eu não lembro quantas horas eu fiz, Aham. e aí você comprova, entendeu? E é legal porque você tá fazendo um trabalho social, é super bacana. No meu caso eu não tive essa opção, eu não tinha como fazer isso e eu tinha experiência que eu pude, as famílias Comprovar, comprovaram pra mim, não pode ser de família, então tipo, os meus primos que eu cuidava de verdade, eu não consegui comprovar, só da minha diretora que tipo, era mais amiga da minha mãe e tal, então eu consegui comprovar de pessoas físicas, assim, eu acho que hoje talvez eles não fossem aceitar, sabe? Mas lá Eu também dei sorte. tem uma exigência assim, muito grande. As famílias geralmente são famílias com boa condição Sim. financeira, É porque eles classe têm que média, comprovar um no monte de mínimo. coisa e acaba que esse valor é descontado, como se fosse de um imposto de renda, como a gente Deles. fala no Brasil, é descontado lá. Então eles têm que ter um quarto, a pessoa vai lá avaliar o lugar, o espaço. Ah não, eles têm um quarto para a pessoa dormir, eles têm um carro, eles têm uma boa condição. Então não é qualquer pessoa que se candidata, assim. Não é qualquer família que pode receber. E os homens também podem participar. É mais difícil Eu já vi participar, mas assim, tipo, no meu caso, tipo assim, eu dei a sorte porque tinha uma brasileira, uma au pair brasileira na casa antes de mim. E aí, por uma brincadeira da minha família americana, acabou eu parando lá e quando eu vi eu fiquei. Mas assim, a gente viu, tinha vários outros homens lá fazendo. Tem famílias que preferem quando é só um menino, e é um menino às vezes de 8, 9 anos, prefere um menino pra tipo brincar, levar pra jogar futebol, levar pra fazer algumas Tem atividades. isso também, é verdade. E você também pode recusar a família. Quando a família entra em contato com você, Sim. você pode recusar também. Tipo, não, é muitas crianças, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que, sei lá, é um bebezinho. Assim eu como acho que é eles muita te escolhem, você responsabilidade. pode escolher. Então, Sim, tipo assim, entendi. eles fazem o possível para que isso seja diminuído, né? Quando você faz preenche aquele papelzinho, quero crianças de tanto a tanto. Tipo assim, eu não iria pra cuidar de um recém-nascido. Eu acho que tem muita responsabilidade. Mas tem gente que já prefere, tem gente que não gosta de criança mais velha. Então assim, Bom, a minha tudo amiga depende. Paulinha, ela cuidava de gêmeos recém-nascidos e um menino de 3 anos. Basicamente, uma pessoa com criança correndo, desesperada, e duas crianças dependentes. É enlouquecedor. Ela Sai fora assim, dessa é Mulher família. Maravilha. Sai Mulher fora. Maravilha. E uma última pergunta que eu ia fazer é sobre o inglês. Tipo assim, vocês foram falando inglês, não falando inglês? Então, eu achava que meu inglês não era muito bom, mas eu tinha muito uma conexão com o inglês. Eu acho que nas primeiras semanas eu me sentia meio surda. Tenho várias histórias assim, engraçadérrimas de coisas que eu falei errado. Todo mundo fala muito. Tipo assim, tô andando na rua com a menina mais velha pra tipo, chegar a fazer uma amizade sincera. E aí com o meu pai americano, a gente foi tomar um café, eu convidei ele pra tomar um café. Aí eles estavam falando de cavalos, horses.
Não, de casas, não sei o que é casas aqui. E aí eu pensei assim, a Morgan anda de cavalo. A Morgan anda de cavalo, eu falei assim, eu tinha um cavalo quando eu era criança. Tipo assim, confundi house com Foi uma coisa bem aleatória, tipo. E aí no meu caso eu fui sem falar inglês, mas assim, a minha família ficou comigo acho que uns 2 meses, falando comigo pelo MSN, pela webcam, e aí eles estavam me explicando assim, Paulo, estuda isso, aí me mandavam uns links, eles foram muito legais, assim, para eu tentar ir, pelo menos, acostumado com a voz deles. Porque vai muito disso, às vezes se você acha que não entende uma pessoa, só que às vezes você não está acostumado com a maneira como ela fala. Sim, é verdade. Depois que você se acostuma com a maneira, com a entonação, você entende tudo. Então, no começo você entende muito a sua família. E aí, às vezes, uma pessoa de fora, você às vezes demora um pouco. Às vezes a pessoa fala rápido demais, você fica... Eu falei pra minha mãe americana na primeira semana, I want to do a curse. Aí ela, a curse? Seria curse? Aí eu falei assim, I want to study English. Aí ela, course. Aí eu falei assim, Aí ela vem ela querer me explicar. A gente tava lá 4 dias, vem ela querer me explicar a diferença de curse, maldição, pra course, curso. Aí ela começou assim, do you know a witch? Você sabe uma bruxa? Nariz comprido, a hat, chapéu. Aí ela dá uma volta. Aí ela deu uma volta quilométrica, só que assim, eu não sei como eu consegui entender, mas tava confundindo alguma coisa de bruxa, alguma coisa ruim com isso da inglês, enfim. E aí eu acho que você tem que pensar também muito assim, tipo, eu nasci no Rio de Janeiro, né, em Niterói, ali. Então assim, o meu sotaque pra falar inglês é diferente da Fran, que é de Santa Catarina. O R da Fran fica muito perfeito no inglês. É diferente do meu, que fala porta, e aí você falar uma palavra em inglês fica muito mais difícil. Fica, ele fala inglês, mas você percebe que eu não sou americano. Já a Fran não, passava, agora eu não sei. Acho que é isso, a gente já falou pra caramba, né? Já falou muito. Olha, a gente pode fazer parte 2. Se as pessoas gostarem desse assunto, a gente volta. Podemos voltar, podemos fazer parte 2. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Acho que tirou bastante dúvida sobre o au pair, também coisas assim curiosas. Até eu tinha muita dúvida sobre o intercâmbio do au pair. E pra vocês que tinham dúvida também, está tudo esclarecido. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eles podem lá no vídeo responder. Não sei se eles vão não, mas eu já tô falando que eles vão. Vamos sim, com certeza. Pode comentar aí embaixo. Então é isso, gente. Conheçam lá o canal deles, Capitão Zeferino. Só digitar lá no YouTube, Capitão Zeferino. Eu vou deixar também o link aqui, o primeiro da descrição. Vão lá conhecer vários vídeos arrasantes. E também me sigam nas redes sociais. Sigam eles nas redes sociais. Todas têm fotos maravilhosas em inglês. Sério mesmo. Sigam lá e deixem um like no vídeo. Dá um like, se inscreva no gente. canal. Dá um Se inscreve no canal se esse é o primeiro vídeo. Se inscreve no canal. Beijo, gente. E tchau. Um beijo. Adoramos. Obrigada, amor. Eu amei, gente. Tô muito aqui, ó, fã. Apertando.